Vamos ver se eu consegui me explicar aqui. Sim, sim. Até porque eu agradeço muito a todos os treinamentos que eu recebi ao longo da minha carreira, porque vivi uma fase que as empresas investiram muito em treinamento corporativo. Esse treinamento antes, nas grandes empresas, era um treinamento que não era nem terceirizado, né, Marcelo? Tinha uma área de treinamento, tinham treinadores, psicólogos que desenvolviam esses treinamentos, e os únicos treinamentos que eram externos eram os treinamentos técnicos, os treinamentos que eram mais do que a gente chama hoje de soft skills, que na verdade eles não queriam me treinar para ser uma pessoa melhor, eles queriam me treinar para ser uma pessoa que me conheço e sei o que eu preciso desenvolver e o que eu tenho de forte para aproveitar. Então, esse autoconhecimento para mim foram técnicas, foram coisas que me ensinaram. Um dos treinamentos também que a gente comentou antes, você falou do treinamento de feedback com IA generativa. E tudo, enfim, os treinamentos online, na minha época eram todos os treinamentos presenciais. E também tive a sorte de, na época que eu trabalhava e tinha treinamento, a gente ia para um lugar de treinamento e não existia aparelho celular, não existia computadores, laptops que eu levava para a área de treinamento. Então eu ficava absorvido pelo treinamento durante aquele período. E uma das coisas que a gente está vendo hoje em dia, e falando também da redução do investimento das empresas nos treinamentos, e principalmente de como também os colaboradores, os empregados, os jovens líderes não estão recebendo treinamento para chegar ao seu potencial, porque se a pessoa foi promovida, se ela está numa posição de liderança, é porque ela tem potencial. O grande problema é se ela não receber as ferramentas necessárias para desenvolver esse potencial. Ele vai viver um eterno futuro do pretérito, né? Então, como que a gente hoje pode fazer para que a qualidade do treinamento vire resultado novamente para as empresas? Porque também existe esse gap entre como mensurar uma coisa que antes era tão perceptível pela empresa e ao longo dos últimos 10, 15 anos os resultados não têm aparecido na proporção dos investimentos que eram feitos no passado. Eu presenciei muitos treinamentos que os professores, estão me alongando na pergunta, mas para também dar tempo para a gente desenvolver. Mas eu vi muitos profissionais que, como você mencionou, iam para o treinamento e diziam assim, esse treinamento podia ser só de 2 horas, eu estou cheio de coisa para fazer. E a cada intervalo, ao invés de aproveitar aquele contato com outras pessoas, trocar experiências, fazer as coisas que estavam sendo propostas para ele naquele intervalo, não conseguia ver a validade ou ver o proveito. E ao final do treinamento, a gente até conversou uma vez, quando a gente te contratou para um treinamento, foi o seguinte: tem que deixar tarefa para daqui a um mês, tem que ter uma avaliação daqui a um mês, você tem que ver se a pessoa fez o que ela tinha que fazer durante um mês e que se propôs durante o treinamento. Ou seja, aquele treinamento tem que ser contínuo. E hoje, tanto para sêniors quanto para os jovens, a gente fala de aprendizagem contínua. Sim. A minha pergunta provocativa para você é: precisamos reinventar os treinamentos ou a gente precisa voltar ao que era antes? Não, os treinamentos estão sendo... A pergunta é excelente. A tecnologia também de treinamento, assim como tudo na gestão de pessoas e tudo, ela evoluiu muito. Vou te dar um exemplo, tá? Eu estou me aprofundando numa metodologia chamada Estruturas Libertadoras. Foi desenvolvido por 2 caras em 2013 e hoje está no mundo inteiro e é de domínio público, então qualquer pessoa pode comprar o livro, estudar. Existe uma comunidade mundial dedicada a desenvolver e aplicar e se aperfeiçoar e tal, e difundir, né, a técnica. Estruturas Libertadoras foi desenvolvida pelo Keith e pelo Henry com a ideia, eles eram do mercado farmacêutico, um e o outro era um consultor, tal, que eles se conheceram nessa vibe. E eles se deram conta de que a maneira como as pessoas eram envolvidas para criar coisas novas ou para dar sua opinião era muito equivocada, ou seja,
as empresas faziam isso muito mal. Ou seja, envolver pessoas para se colocarem, darem suas ideias e etc. Aí você fala, não, mas não dá para fazer um brainstorming. Eles colocaram lá, na pesquisa que eles fizeram, o brainstorming entre as 4 ou 5, né, tipos diferentes que eles conseguiram identificar do tradicional que as empresas faziam, palestras e etc. Tá? Então eram 5 métodos. E eles se propuseram desenvolver outras formas que realmente dessem voz para as pessoas e fizessem com que isso fosse mais orgânico. Cara, isso é impressionante, funciona muito bem. Eu tive recentemente uma imersão com os fundadores, com o Henry e com o Keith, e é impressionante como isso funciona. Eles desenvolveram 33 estruturas libertadoras, que são formas de fazer com que as pessoas se envolvam, mas de uma maneira estruturada. Então você fala assim, puta, deve ser uma zona, né? Não é, é ao contrário. Por isso que chama estruturas, porque existe para cada estrutura tem uma regra, né? Tem uma forma de aplicar, etc., que faz com que ela seja eficaz. Eles testaram isso em muitos países, eles tiveram essa oportunidade antes de lançar o livro. Então isso, por exemplo, fazer aprendizagem ativa, que hoje é a minha pegada. Hoje eu tenho já alguns anos investido na aprendizagem ativa. Estruturas libertadoras é só uma das formas, mas eu uso simuladores, eu uso jogos de negócio, eu uso o MTA Learning, eu uso técnicas para fazer com que as pessoas elas aprendam de um jeito diferente. Isso é muito mais efetivo do que um workshop nos moldes que a gente tinha antigamente. Claro. Né? E uma outra coisa que foi desenvolvida também é a mensuração. Eu sempre me incomodei, sempre, desde que eu comecei a trabalhar, que era assim, EGE, precisamos de um programa de líderes. Ah, legal. Para quê? Como assim? Para quê, EGE? Porque uma empresa precisa treinar os seus líderes. Não, maravilhoso, parabéns, mas o que motivou vocês? Cara, essa pergunta dava um nó, ainda dá para muita gente. As pessoas não sabem responder. E eu sou adepto de que deva existir uma mensuração, mesmo para as coisas mais complexas, como liderança. Liderança é um assunto difícil de medir, Felipe. Tem como a gente medir de formas indiretas, mas e depende do que você quer resolver. Também fiz um artigo, está lá no site da Acertotal sobre isso, métricas de RH, né? Uhum. Se você não sabe o que você quer medir, o que você quer resolver, você não tem como medir. Então começa daí, né? E as empresas às vezes se metem a fazer alguma coisa e gastar dinheiro, mas sem saber o que elas querem resolver. Então o que eu quero resolver? Nesse sentido, eu acho que o Falcone, os métodos de gestão, né, como é que chama? De qualidade, né? Gestão da qualidade do Falcone, que ele trouxe do Japão, né? E implantou, são sensacionais. Por quê? Porque, cara, você precisa olhar primeiro qual é o problema que você está querendo resolver. E aí, como é que a gente pode resolver esse problema? Treinamento, desenvolvimento e tal, é uma das formas. Existem outras, pode ser que o problema não esteja aí. Então, eu acho que falta muito isso, sabe, Felipe? E eu não vejo, sinceramente, eu ainda não vejo um avanço enorme. Acho que teve um avanço. Já vejo nos grupos de RH, por exemplo, pessoas falando de métricas, falando de KPIs e tudo. Mas eu não vejo isso disseminado em todas as empresas como sendo uma disciplina constante. Acho que precisa. Mas as metodologias de treinamento mudaram. As estruturas libertadoras que eu mencionei, uma das coisas que é interessante deles é que eles entendem que tempo é um recurso escasso. Uhum. Então que a gente deve usar com sabedoria. Então as atividades são curtas. E eu, recentemente, na imersão que eu fiz, eu estava falando para o grupo lá que estava comigo, estruturas libertadoras me fez me reconciliar com essa coisa que é muito atual, que é assim, nós temos pouco tempo. Eu ficava muito bravo, né? Porque como com pouco tempo? Nós estamos treinando tua equipe, você não vai dar tempo para a gente fazer isso? Né? Porque eu estava focado num mindset antigo. Hoje, não. Hoje eu entendo que o tempo realmente é escasso, é curto, e dá para a gente fazer excelentes coisas com 4 horas, com 2 horas, com 3 horas. Agora, depende, vamos colocar as coisas dentro da sua caixinha correta, né? Tem coisa que precisa de mais tempo, mas eu acho que antigamente a gente gastava muito tempo. E as pessoas tinham razão de falar, eu tô aqui e não dava para fazer esse negócio com menos tempo, porque era uma gastação de tempo tremenda. E agora eu vou fazer mais uma provocação, Marcelo, vamos ver. Pode falar. Vou testar a tua paciência. Pode falar. Os coaches que estão fazendo palestras motivacionais e tal, que dizem que revolucionam uma empresa em 5 minutos, que basta você crer
e acreditar que é possível mudar, e você coloca essas pessoas no auditório durante 1h30, eles estão com esse discurso ajudando ou atrapalhando as empresas? Tá. Bom, primeiro, vou olhar aqui bem para a câmera, porque eu acho que a gente precisa reconhecer o esforço de associações como a International Coaching Federation, que é a ICF, né, de promover o coaching responsável e fazer com que essa prática seja reconhecida como válida, desde que feita por profissionais qualificados, formados, certificados e etc. Então, quem faz isso que você está falando não é coach. Tá? Porque coach mesmo, formado por uma instituição séria, como o ICF, né, que eu estou mencionando, outras, né, aqui, o Web Social no Brasil, etc., não faz isso. Porque o coaching é uma técnica que tem fundamento, tem uma orientação, exige uma formação e etc. Eu preciso fazer uma certificação para poder usar a técnica de coaching com a minha equipe na empresa? Não. Você pode aprender algumas orientações técnicas que não são tão difíceis. Num workshop rápido a gente consegue preparar, né? Tanto é que a gente faz isso para pessoas de todos os níveis, vendas, lideranças, etc. É possível aprender isso para usar com os colaboradores, etc. Mas para ser um coach certificado e dizer que eu sou um coach, etc., exige certificação. Então essas pessoas que fazem isso nesses eventos, assim, desse jeito, desculpa, não são coach. E aí nós tivemos um caso recente, né, de uma pessoa que se candidatou a prefeito, né, e diz que os jornais, né, a mídia, continua chamando ele de ex-coach. Ele mesmo já disse que não era, mas a mídia continua chamando ele de ex-coach. Mas ele fez. Inclusive levou um povo para uma caminhada e quase morreram, né? Perdidos aí, né? Precisaram ser resgatados. Então, assim, uma pessoa dessa, isso não é coaching, né? Se for ver no fundamento, não é. Então, eu não acho que isso seja produtivo. Mas acho que o coaching, e assim como o mentoring, né, ou combinados, né, eles sim são muito produtivos e podem levar as pessoas a transformações importantes, não no final de semana, né, como eles propõem muitas vezes, né, eu vi a luz e pronto. Não é bem assim, né.